Boa noite a todos. Noite. Havendo número regimental, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do ano legislativo 2020. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de presença dos senhores vereadores. Alex Morettini. Presente. Antônio Geraldo da Silva. Presente. Fernando Jeremias da Costa. Presente. João Marcos de Araújo. José Carlos Coelho. José Palan Sobrinho. Pedro Castro presente. William Jones Moreira Ferreira. Wilson Alves Martins. Dando início ao expediente do dia, coloco em discussão a ata da 15ª sessão ordinária do ano legislativo 2020. Não havendo ninguém querendo discuti-la, a mesa está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam em comissão, se for contrário que se manifestem levantando a mão. A ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do seguinte expediente. Ofício número 139, subscrito pelo senhor prefeito, encaminhando o projeto de lei complementar número 3. Ofício número 139 de 2020. Cajuru, 28 de setembro de 2020. Senhor Presidente, tenho a presente finalidade de encaminhar a Vossa Excelência para apreciação dessa Igreja Poder Legislativo o incluso projeto de lei complementar de número 3 de 28 de setembro de 2020, que dispõe sobre a alteração do plano diretor participativo de Cajuru, da lei complementar de número 25 de 28 de dezembro de 2006, para ampliar o perímetro urbano do município de Cajuru, incluindo a área que especifica como macro zona urbana, para incluir a área que especifica como zona mista, e da outras providências correlatas, justificando-se a propositura pelas razões que adiante seguem. O presente projeto de lei complementar decorre de uma solicitação protocolada junto à administração municipal pelo proprietário da área, em questão que abrange transformar o local em área de expansão urbana, microzona urbana, voltando especificamente para a implementação de bairro, classificando como zona mista, o que viria de encontro com o objetivo dessa municipalidade de tal interesse de nossa cidade. Vale acrescentar ainda que a referida expansão encontra-se devidamente pautada no plano diretor do município, sendo cientificado o proprietário da área que qualquer providência a ser adotada no local deve atender e respeitar as exigências do referido plano diretor, bem como as demais exigências contidos na legislação federal, estadual ou municipal. Destaco que o referido projeto de lei teve posicionamento favorável do Conselho da Cidade de Cajuru, CONCIC, órgão colegiado de promoção da política urbana. 7 anos, termos do inciso 3º do artigo 2º, do artigo 42, do inciso 1º, do artigo 43, ambos da Lei Federal de número 10.257/2001, do Estatuto da Cidade, bem como o disposto do artigo 1º da Resolução de número 13, de 16 de junho de 2004, do Ministério da Cidade. É certo que o município deve sempre, que possível, implementar medidas para adequar o planejamento correto da cidade, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida à população. Isto acredito ter apresentado aos nobres edis o esclarecimento devido a fim de que todos possam ter plena compreensão do projeto, ora apresentado. Entretanto, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. Por ser medida de urgência, solicito a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que a apreciação e votação da matéria se faça nos termos do artigo 38 da Lei Orgânica do Município de Cajuru, em caráter urgentíssimo. Sendo só que, para o momento, aproveito o ensejo para extremar a todos dessa igreja, Casa de Leis, protesto de estima e consideração. João Batista Rogério prefeito municipal.
Projeto de lei complementar de número 3, de 28 de setembro de 2020. João Batista Rogério Ré, prefeito do município de Cajuru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 54 da lei orgânica do município. Propõe a Igreja Câmara Municipal de Cajuru o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica incluído na macrozona urbana como área de expansão urbana, mais especificamente como zona mista. Vem a área pertencente à matrícula de número 247 do cartório de registro de imóveis de Cajuru, São Paulo, de propriedade de Zilda Guimarães Brasil, portadora do documento de identidade com a RG de número 8.971.904-9, São Paulo, e do CPF de número 249.322.408-36, residente domiciliada nesse município, na rua Capitão José Ferreira Diniz, de número 427, Centro. Tudo conforme matrícula da área, anexo ao mapa da área de expansão urbana, conforme no anexo 2 da ata da 11ª reunião do CONCICA, nos termos do anexo 3º, compreendido pelas seguintes descrições e confrontações a seguir especificada. Descrição: uma gleba de terra com a área de 16,6743 de hectares de terra de cultura cerrada e campo sem benfeitoários, que passou a denominar-se Estância Brasil, situada neste município de Camarga de Cajuru. Confrontações. Começa no canto da cerca da propriedade Rio das Mortes, Boqueirão e Chácara do João Gregório, ponto de 3 divisas destes 442 metros, perpendicular por uma cerca nova ao córrego do Rio das Mortes, mais 160 metros do córrego abaixo, dividido com Primo Cipriani, onde faz pontos de divisões sobre a esquerda, por uma cerca de 108 metros, até encontrar outro córrego. Nesse ponto desse córrego abaixo, é até encontrar um macro deste ponto, sobre uma linha reta à direita de 645 metros, até encontrar um valor que a divisão da fazenda Boqueirão, deste ponto à direita 304 metros, até encontrar as três divisões, fechando uma área de 166,743 metros quadrados, no ponto aonde está o macro córrego abaixo, entre um triângulo de base, 18 metros para 46 metros de um lado e 43 metros do outro lado, já incluindo na medida total, sendo benfeitorias e acessórios, de número 614.041.0000.434, área total 78.0, módulo 16.3, de moto 4.63, fração mínima de parcelamento 15. Artigo 2º. Fica a área descrita na presente lei incluída na zona de número 6, conforme a tabela de zoneamento para o efeito do EPTU, nos termos do anexo 1º da lei complementar de número 1284, de 29 de dezembro de 1997. Artigo 3º. Ficam mantidas as demais disposições contidas na lei complementar municipal de número 25 de 28 de setembro de 2006, do que não contrariar os presentes. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Cajuru, 28 de setembro de 2020. João Batista Rogério Ré, prefeito municipal. O projeto será encaminhado às comissões competentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício número 140, subscrito pelo senhor prefeito, encaminhando o projeto de lei número 17.
Ofício número 140 de 2020. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, em obediência ao que se dispõe a Lei Orgânica do Município, para apreciação e votação por parte dos membros dessa igreja, caso o projeto de lei que dispõe sobre o orçamento deste município para o exercício de 2021, compreendendo a administração direta. A elaboração do projeto obedeceu às normas constitucionais em vigor à legislação pertinente, particularmente a Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal de número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei de número 2047, 3 de junho de 2020, que dispõe sobre a diretriz orçamentária do município, bem como as instruções e portarias reguladoras editadas pelo Ministério da Economia. Os programas e ações constantes no projeto são perfeitamente compatíveis com os demais instrumentos da sistemática e planejamento orçamentário, consoante dispõe do artigo 165 da Constituição Federal. O projeto visa orçamentário, ora encaminhado à apreciação dessa Casa Legislativa, observa os programas concebidos no Plano Plurianual para o período de 2018/2021, elaborado nos termos do artigo 165, do parágrafo 1º da Magna Carta e classificação danificadas pelas normas editadas pelo Ministério da Economia. Adicionalmente, os comentários anteriores, atendendo o solicitado pelo artigo 22, parágrafo 1º da Lei Federal, de número 4.320, de 17 de março de 1964, apresentando abaixo demonstrativo referentes às dívidas consolidadas e flutuantes do município, as soldas dos créditos adicionais especiais ainda não utilizados e os restos a pagar inscritos e ainda não pagos, bem como a outros compromissos financeiros exigíveis conforme as tabelas que seguem anexo do projeto de lei de número 17, de 30 de setembro de 2020. A receita prevista para o exercício de 2011 foi elaborado levando-se em consideração a arrecadação dos 3 últimos exercícios anteriores à elaboração dessa proposta orçamentária e também a inflação prevista para o exercício de 2021, que, segundo economistas, pode ocorrer diversas alterações. Na proposta que estamos apresentando, o mandamento constitucional que determina a aplicação de pelo menos 25% das receitas resultantes do imposto na manutenção e no desenvolvimento do ensino está sendo observado conforme os demonstrativos abaixo, que se mostra também as demais vinculações legais existentes em favor do ensino conforme tabelas anexas no projeto de lei. Ao preparar sua proposta, este Poder Executivo obedeceu o dispositivo constitucional constante no exercício 53/2006, vinculando os recursos no Fundeb e na manutenção e no desenvolvimento dos ensino fundamental e na educação infantil, assim como das demais vinculações legais existentes. No que se ressalta ainda as ações e serviços públicos de saúde do município, tem por obrigação destinar em 2021 pelo menos 15% das receitas de impostos, conforme estabelecido pela Lei Complementar de número 141/2012, regulamentada pelo Decreto de número 7.827/2012. O demonstrativo da abaixo comprova o atendimento a esse mandamento legal, conforme tabela que segue ao projeto de lei. Os recursos orçamentários do município serão aplicados segundo os quadros constantes das tabelas de anexo do projeto de lei de número 17/2021.
na definição das despesas a serem incluídas no orçamento apresentado de forma agregadas nas tabelas. O primeiro critério adotado por um governo foi o de cumprir as exigências contidas na legislação pertinente, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, como a limitação dos gastos com pessoal do Poder Executivo, obedecido neste caso também os limites fixados pelo artigo 29A da Constituição Federal, descrição de recursos para pagamento do serviço de dívida, de modo de obedecer os limites legais, constante na resolução do Senado Federal, cumprindo também as sentenças judiciais e pagamento de outras despesas de caráter obrigatório. O segundo critério foi destinar recursos para manutenção de todos os serviços atuantes prestados à comunidade e realização de investimentos que possibilitem ampliação e melhoria dos mesmos. Quanto aos projetos, a prioridade foi garantir recursos para prosseguimento daqueles que já iniciados e para a manutenção dos patrimônios públicos municipal, para depois destinar recursos para novos projetos. Com relação aos fundos especiais para os efeitos do artigo 2º, parágrafo 2º, primeiro da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964. A discriminação de suas receitas faz parte do quadro geral de receitas integrante do presente projeto. Os planos de ampliação estão definidos segundo unidades orçamentárias, criadas para cada fundo existente do município. A propositura prevê os instrumentos de ajuste do orçamento por meio de mecanismo correspondente, ou seja, abertura de critérios adicionais suplementares, cujo pedido de autorização foi incluído neste projeto. O projeto contempla reserva de contingências nos montantes definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para atender possíveis contingentes e outros riscos, eventos fiscais imprevistos, nos termos em que dispõe do artigo 5º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em complemento já exposto, atendendo os artigos 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são apresentadas as seguintes tabelas de demonstrativos que seguem em anexo a seguir descrito. A tabela segue em anexo. Essas duas? Aqui. Projeto de lei de número 17, de 30 de setembro de 2020. João Batista Rogério, prefeito do município de Cajuru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições conferentes no artigo 54 da Lei Orçamentária da Lei Orgânica do Município. Propõe a Igreja Câmara Municipal de Cajuru o seguinte projeto de lei orçamentária anual. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Essa lei estima a receita e fixa dispõe do município de Cajuru para o exercício financeiro de 2021. Compreendendo. Primeiro, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos especiais, órgãos e entidades de administração direta. Segundo, o orçamento Seguridade Social abrangente às entidades e órgãos vinculados da administração direta, bem como fundo instituídos e mantidos pelo poder público. Capítulo 2º. Dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social. Seção 1ª. Das estimativas da receita. Artigo 2º. A receita orçamentária estimada na forma dos quadros 1, 2 e 3, que fazem parte integrante dessa lei em 75.433.000.
do orçamento fiscal e se desdobra em, primeiro, 66.776.997,15 em moeda e sete reais, é 15 centavos, né? Artigo segundo, 8.656.002 centavos. Terceiro, a receita será arrecadada na forma de legislação em vigor com a estimativa constante do seguinte desmembramento. Artigo 4º. A despesa é fixada na forma dos quadros 1, 2b, que fazem parte integrante dessa lei em 75.433.000. Primeiro, 46.360.119 reais. Segundo, 29.072.881 reais do orçamento da seguinte social, da Seguridade Social. Aqui entendo. A despesa fixada está em desdobrada por categoria econômica. Capítulo 3º. Das disposições gerais e financiais. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares em reforços às dotações orçamentárias mediante ao uso dos recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1974, observando os limites. Primeiro, de 15% do total da despesa fixada constante no artigo 4º dessa lei e do valor da dotação consignado como reserva de contingência para cumprir as determinações do artigo 5º e da Lei de Responsabilidade Fiscal, do artigo 8º da Portaria Interministerial. Parágrafo único. A dotação consignada como reserva de contingência servirá igualmente para cobrir a abertura de crédito adicionais especiais autorizados em lei. Artigo 7º. Além do disposto no artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar. Primeiro, necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais legais e de convênios ou congênios até o limite das sobras do exercício anterior desses recursos e de seu acesso à arrecadação em 2021. Segundo, vinculados às operações de crédito até o limite dos valores contratados desde que não incluídos na estimativa de receita constante dessa lei. Terceiro, destinado a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa pessoal e de encargo social, juros ou encargos de dívida, amortizações de dívida, até o limite da soma dos valores atributos a esse grupo, de qualquer grupo de despesa, quando para atender o pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição Federal, até o limite de 20%. Para melhorar a eficiência da execução dos programas por meio de reformas e dotações, usando-se como recurso a anulação de dotação de crédito de outras ações, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964. O limite de 1,8 de receita prevista para o exercício. Não se aplica a proibição contida no CAPT em relação à parte excedente no caso das emendas individuais parlamentares, ultrapassem o limite de 1,2% da receita carente líquida do exercício de 2020, ou não observa a divisão de limites estipulado nos artigos 166 da Constituição Federal. Esse vídeo informa que trata-se do Poder Legislativo, indiciará ao Poder Executivo, no prazo de 15 dias,
e 15 dias, bem como divisão de considerados as emendas para o efeito do artigo 166 da Constituição Federal. Não recebendo a indicação prevista para o parágrafo anterior, o Poder Executivo reduzirá as dotações decorrentes das emendas individuais de maneira proporcional a variações para menos a receita corrente líquida estimulada para 2021, efetivamente ocorrida em 2020, salvo quadro isso inviabilizar terceira, tecnicamente a realização da despesa no exercício, hipótese em que a solução deverá ser dada na forma em que dispuser a lei de diretriz orçamentária do exercício de 2021. Os créditos orçamentários em dotação inseridos ou aumentados por emendas parlamentar indivíduos são a execução obrigatória no exibido até o limite de 1,2% da receita carente líquida efetivamente ocorrida em 2020, observada a menção determinada do artigo 176 da Constituição Federal, e salvo quando se houver impedimento de ordem técnica. Na ocorrência do impedimento de ordem técnica, serão adotadas as medidas previstas na Lei de Diretrizes do Orçamento do exercício de 2021. Se for verificado pelo Poder Executivo que comportamento da receita e da despesa durante o exercício poderá levar os descumprimentos das metas de resultado final, nos montantes do exercício obrigatório das emendas parlamentares, previsto no artigo 166, parágrafo 11º da Constituição Federal, poderá ser reduzido a mesma proporção de limitação de empenhos que vier a ser imposto na forma de lei de responsabilidade fiscal, do artigo 8º. Fica o exercício autorizado a realizar no curso de execução orçamentária operações de crédito nas espécies limite de condições estabelecidas em resolução do Senado Federal e na legislação federal, permitente especialmente na lei complementar de número 101 de 4 de maio de 2020. As metas fiscais de receita e despesa e os resultados primários e nominais apurados segundo essa lei, constante no demonstrativo da compatibilidade do programa do orçamento com as metas de resultados fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021. As leis do Plano Plurianual e da Diretriz Orçamentária consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem, as modifiquem e, de qualquer modo, programas, ações e valores, o que autorizam esses parcelamentos. As transferências financeiras da administração direta para indireta, incluída as efetuadas para a Câmara Municipal e vice-versa, observarão o que estiver estruturado pelos créditos orçamentários adicionais. Essa lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021. Cajuru, 30 de setembro de 2020. João Batista Rogério Ré, Prefeito Municipal. O projeto será encaminhado às comissões competentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício número 135, subscrito pelo senhor prefeito, em resposta aos requerimentos de urgência de número 50, 51 e 52, oriundos dessa casa. Ofício número 135 de 2020. Cajuru, 18 de setembro de 2020. Excelentíssimo presidente, na qualidade de prefeito municipal de Cajuru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 154 da Lei Orgânica do Município, venho honrosa presente de Vossa Excelência para encaminhar aos documentos abaixo relacionados, que seguem anexos a presente ofício, sendo eles:
Resposta ao requerimento número 50 de 2020. Segundo, resposta ao requerimento número 51 de 2020. Resposta ao requerimento número 52 de 2020. Sendo só o que é presente para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos. João Batista Rogério Ré, prefeito municipal. Resposta ao requerimento número 50 de 2020. Cajuru, 16 de setembro de 2020. Excelentíssimo vereador Alex. Na qualidade de prefeito municipal de Cajuru, Estado de São Paulo, me honrosa presença de Vossa Excelência em atendimento ao requerimento número 50 de 2020 para informar que, mesmo no decorrer desse período de pandemia, a Secretaria Municipal de Educação atua intensamente para dar continuidade às atividades pedagógicas e manter a aprendizagem dos alunos da rede municipal, bem como o incentivo, acompanhamento do desenvolvimento da nova metodologia destinada ao aprendizado através das aulas não presenciais na plataforma online. Esclareço a Vossa Excelência que a Secretaria de Educação tem realizado capacitações e reuniões remotas em ambiente virtual, com a intenção de orientar e qualificar os professores da rede municipal para essa nova metodologia de ensinar a passo e que a parceria com o Fundeb Educacional é a fornecedora do sistema de ensino da rede e tem colaborado com o direcionamento de duas qualificações dos professores. Dessa forma compreensivo se faz quanto ao interesse de Vossa Excelência sobre o nível do aproveitamento das aulas remotas em relação às aulas presenciais. Contudo, aqui não salientar que estamos passando por um momento que requer bom senso e olhar humanitário, levando-se com a conta um contexto atípico de identificações e incerteza, aonde toda a equipe escolar, juntamente à comunidade, se uniram, reinventaram e recordaram toda a rotina até vivida. Saliento ainda que com a nova metodologia, a parceria entre escola e família está sendo o instrumento fundamental para o sucesso do aprendizagem. Os pais, enquanto parceria com os professores, nesse momento muito a surpreender de maneira positiva, quanto pudemos observar claramente o empenho e o compreendimento da cooperação. Os professores, com o intuito de mandar o nível de aprendizado em orientando diariamente os pais, incentivando uma aproximação e colaboração entre pais e alunos. Vamos marcar essa letrinha aí. Nesse sentido, aproveito o ensejo para enfatizar a Vossa Excelência que os professores da rede municipal de ensino, com muito comprometimento, maestria e competência, fizeram a transição do ensino presencial. Neste momento de incerteza, insegurança e imprecisão, a qualidade da educação é mensurada por ações inerentes ao momento em que, de forma incluída e medida aos documentos. Assim sendo, só que aproveito para o momento, em certo de ter atendido aos questionamentos realizados por Vossa Excelência, aproveito a oportunidade para renovar protestos. Atrasadamente, João Batista Rogério Ré, prefeito municipal. Resposta ao requerimento 51 de 2020. Excelentíssimo vereador Fernando. Na qualidade de prefeito municipal de Cajuru, Estado de São Paulo, vem a honrosa presença de Vossa Excelência em atendimento ao requerimento 51 de 2020 para informar que o serviço terceirizado
de vacinação de varreção de, como é que escreveram errado aqui? Varreção de rua, de vias públicas, contemplando pelo serviço manual a operação não mencionada de recolhimento e acondicionamento em sacos apropriados de resíduos, espalhados pelas lagraduras públicas, compreendendo, seriamente, canteiros centrais, de parceria inclusive praças, bem como o esvaziamento de cestos existentes nas vias públicas, para a colocação de destinos realizado pela empresa Manacá Engenharia e Construção, que foi contratada após ser vencido a licitação. Esclareço a Vossa Excelência que a fiscalização dos serviços é realizado pela Secretaria Municipal de Obra, Transporte e Saneamento Básico, que por cláusulas contratacionais estabeleceu que os serviços são executados por 11 funcionários. Informa ainda que os valores arrecadados pelo município é título de taxa de coleta de lixo e limpeza pública. Por fim, há que salientar a Vossa Excelência que todas as informações referidas às contratações, tais como editais de licitação, projetos técnicos, planilhas orçamentárias, contratados, entre outros, estão disponíveis no site da Prefeitura. No mais, aproveito para convidar Vossa Excelência a vir participar das sessões públicas de licitação, que ocorre sempre no Paço Municipal, dos dias abaixo, publicados nos respectivos editais. Assim sendo que, por exemplo, para o momento, a ser de ter atendido o questionamento realizado por Vossa Excelência, aproveito a oportunidade para renovar protestos. João Batista Rogério Ré, Prefeito Municipal. Resposta ao requerimento no 52 de 2020. Excelentíssimo vereador João e Alex. Na qualidade de Prefeito Municipal de Cajuru, Estado de São Paulo, vem honrosa presença de Vossa Excelência em atendimento ao requerimento no 52 de 2020 para informar que a ambulância citada no requerimento supercitado tem capacidade para transporte de até 8 pacientes. Ao passo que na foto anexo podemos claramente contabilizar a existência de 5 pacientes ali transportados. Fato este que por si não caracteriza o transporte inadequado, nem com aglomeração. Esclareço a Vossas Excelências que, como é de conhecimento geral, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, suspendeu os atendimentos e está realizado apenas alguns tipos de atendimento específico, feito este ou impactou diretamente na qualidade diária de paciente que necessitam de transporte até a cidade de Ribeirão Preto. Por conta dessa alteração de atendimento, o Hospital das Clínicas e a Secretaria Municipal de Saúde tomou a medida de suspender o transporte realizado por ônibus e quem transporta o paciente em vans ou ambulância. Assim sendo que esclareço para o momento, a ser de ter atendido os questionamentos realizados por Vossa Excelência, aproveito a oportunidade para renovar protestos. Atenciosamente, João Batista Rogério Ré, Prefeito Municipal. Mentira, ambulância, é uma maca. É a maca. O projeto será encaminhado às comissões competentes. As respostas ficam à disposição dos senhores vereadores. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício subscrito pelo senhor diretor técnico da divisão do Tribunal de Contas, Flávio Henrique Pastre, que disponibiliza o link de acesso à cópia do processo TC 004397 989 18 referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Cajuru, exercício 2018, bem como seja feita a leitura do parecer relativo à prestação de contas do exercício 2018.
Excelentíssimo presidente, cumprimentando o vosso ensejo, disponibilizamos o link, o acesso à cópia do processo de número 0004397.989.18/7, referente à prestação de conta da Prefeitura Municipal de Cajuru no exercício de 2018, para os fins de previsto no artigo 31, parágrafo 2º da Lei Constitucional Federal. Respeitosamente, decisão da primeira Câmara do Tribunal de Contas, data da sessão 19/5/2020, pelo voto dos conselheiros Antônio Roque Citandini, relator Cristiana de Castro Moraes, presidente Sidney Estandislau Beraldo. A Câmara decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Cajuru no exercício de 2018, com recomendação à origem, à margem do parecer e por ofício e determinação à fiscalização competente, nos termos do voto do relator, juntando-os aos atos. Determinou, por fim, a Gasei com suco. Não é não, menino. Eu até parei, ó. É o suco. Determinou, por fim, exauridas as providências deste tribunal a respeito do objeto dos autos, o arquivamento, inclusive dos eventuais expedientes referenciados. Sérgio Siqueira Rossi, secretário-diretor-geral. Relator conselheiro Antônio Roque Citandini. 10ª sessão ordinária da primeira Câmara do dia 19/5/2020. PCO 00043997.989.18-7. Prefeitura Municipal de Cajuru, exercício 2018. Prefeito João Batista Ruggeri Ré. Advogados Marcelo Palaveri, da OAB São Paulo, de número 114.164. Flávia Maria Palaveri, da OAB São Paulo, de número 137.889. Silvio Henrique Freire Teotônio, OAB São Paulo, de número 148.041. Luiz Evânio Gerzoni, OAB de número São Paulo, OAB de número 153.337. Ana Maria Roncalli SVEC, OAB de número São Paulo, de número 200.017. Renata Maria Palaveri Zamaro, OAB São Paulo, de número 376.248. Tiago Alberto Freitas Vares, OAB de São Paulo, de número 422.843, e outros. Procuradores de conta, Rafael Antônio Baldo, fiscalizado por UR, no ponto 6. Fiscalização atual, UR, ponto 6. Trata-se das contas do Executivo Municipal de Cajuru, do exercício de 2018. A Unidade Regional de Ribeirão Preto, UR6, anotou ocorrências em alguns itens no relatório da fiscalização, especialmente quanto à conclusão conforme evento de número 76. Onde isso aqui?
Notificado o evento número 80, o responsável apresentou suas razões de defesa, juntando nos eventos de número 105, procurando justificar as ocorrências com documentos e informações, destacando em síntese que houve sim o pagamento das parcelas pagamento das parcelas precatórias nos moldes do regime especial de pagamento junto ao TJ São Paulo. No entanto, conforme e verifica no documento de número 3, o setor de contabilidade da Prefeitura já vem tomando as providências necessárias para regularizar as baixas evidenciadas do exercício anteriores, conforme acima elucidado nos moldes da Lei Federal de número 4.320/64. Conforme verificando no próprio relatório da fiscalização, fins 10, houve lapso formal de temporal atrasados nos lançamentos por parte dos servidores responsáveis pelos procedimentos administrativos cabíveis, como no caso não o incluindo dessa forma os respectivos valores dos exercícios anteriores, fato que vem sendo regularizado com respectiva abaixo, conforme constata-se no documento de número 3, evidenciado correto gestões contábil, com contas e efetiva responsabilidade do funcionário competente pelo trâmite. Verifica-se, por fim, que tão logo a administração tomou ciência e tais inconsistências apuradas pela equipe de fiscalização quanto ao correto lançamento e baixo dos valores pagos das precatórias. Formou-se uma comissão para a correção e alinhamento dos valores pagos com os saldos registrados no balanço patrimonial, fazendo correto a evidenciação contábil as informações lançadas. Não podem as falhas administrativas de lançamento ou imprecisões cronológicas que já vêm sendo ajustadas macular a aprovação das contas em análise, ainda mais se consideramos que tais falhas foram devidamente evidenciadas na documentação constante nos atos e pelos novos documentos. As informações aqui colecionadas ao setor de recursos humanos. Assim mobilizou para a elaboração de uma legislação aplicável ao caso e conforme constatado pelo próprio responsável do setor de documento. 4 e 4.1. Tão logo finalize os estudos, a proposta de lei será remetida aos setores responsáveis e à Câmara dos Vereadores. Não obstante, importa registrar que parte dos cargos criticados pela doutora fiscalização de número 6, cargos destinados ao estrito assessoramento da equipe governamental do prefeito ao exercício de sua função institucional e nessa linha contemplam tarefas que exigem a confirmação do prefeito em seu assessoramento. Fato é que a municipalidade não se manteve inerte e estará buscando providências no sentido de regularizar ao seu quadro de pessoal nessa vertente. O Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer prévio desfavorável ao evento de número 119, em especial pelos seguintes motivos. O item B de número 1.5, insuficiente pagamento dos precatórios judiciais. O item B 1.9, manutenção de cargos em comissão, cujos requisitos de preenchimento não se coadunam com o desempenho de atividade de direção, chefia ou assessoramento, reincidências. Tem esse aqui também tudo?
é o breve relatório. Voto, as contas do Executivo Municipal de Cajuru, exercício de 2018, apresentam falhas que foram justificadas pelas razões da defesa e podem ser objeto de recomendação. O município cumpriu os índices constitucionais e legais obrigatórios. Ensino, 25,97%, Fundeb, 100%, Magistério, 60,33%, Saúde, 30,64%, Pessoal, 47,75%. Execução orçamentária superavitária em 1,58%. Assim, e considerando a manifestação do Ministério Público de Contas, voto para a emissão de parecer favorável às contas em exame. Recomendo a margem de parecer e por ofício que o município atende para correções devidas, conforme proposta no MPC, evitando a aplicação das medidas do estilo e a eventual residência nos termos da lei de número 709/93. Determino que a próxima fiscalização certifique o cumprimento do recomendado e sobre as informações prestadas, trazendo o relatório o apurado. Finalmente, exauridas as providências deste tribunal a respeito do objeto dos atos, arquivam-se, inclusive, os eventuais expedientes a este referenciados. É o voto meu. É o meu voto. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 19 de maio de 2020. Antônio Roque Citangini, conselheiro. Parecer titular de número 004397.989.18-7. Município Cajuru. Assunto: contas anuais do exercício de 2018. Prefeito João Batista Rogério Ré. Advogados: Marcelo Palaveri, OB São Paulo, de número 114.164. Flávia Maria Palaveri, OB São Paulo, de número 137.889. Silvio Henrique Freire Teutônio, OB São Paulo, de número 148.044. Luiz Evânio Gerzoni, OB São Paulo, de número 153.337. Ana Maria Roncaglia e Kazaki, OB número São Paulo, 200.017. Renata Maria Palaveres Zamaro, OB São Paulo, de número 376.248. Tiago Alberto Freire Varícia, OB São Paulo, de número 422.843, e outros. Procurador de Contas, Rafael Antônio Baldo. Fiscalização atual é: visto relatos discutidos aos atos do processo, Tribunal de Contas de número 004397.989.18-7, considerando o que consta no relatório e voto do relator, conforme notas taquigráficas, juntando aos atos a igreja plenário da Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 19 de maio de 2020, pelo voto dos conselheiros Antônio Roque Citangini, relator Cristiane de Castro Moraes, presidente Sidney Stadnislau Beraldo, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Cajuru, exercício de 2018, com recomendação e origem na margem do parecer, e por ofício e determinação a fiscalização competente nos termos do voto do relator, juntando aos atos
determinou que, por fim, exauridas as providências deste tribunal a respeito do objeto dos autos e o arquivamento, inclusive, de eventos expedientes referenciados. Presidente, o procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Rafael Neuberm de Marche Costa, publique-se, São Paulo, 29 de maio de 2020. Cristiana de Castro Moraes, presidente. Antônio Roque Citandini, relator. Informo que o processo tramitará nessa casa conforme determina o regimento interno e lei orgânica do município, sendo todo o processo encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento. Solicito ao senhor secretário a leitura do ofício especial Contabilidade, subscrito pela contadora dessa casa, encaminhando o balancete do mês de agosto. Ofício número 22 de 2020. Contabilidade. Cajuru, 10 de setembro de 2020. Senhor Presidente, através do presente passo às mãos de Vossa Excelência o balancete do mês de agosto do ano corrente para inclusão na pauta da próxima sessão ordinária e conhecimento de todos os edis e munícipes. Atenciosamente, Ana Célia de Freitas Melo, contadora, e anexe o balancete. Informo que o balancete fica à disposição dos senhores vereadores. Solicito ao senhor secretário a leitura do requerimento de urgência número 57, de autoria do vereador João Marcos. Requerimento número 57 de urgência. Senhor Presidente, o vereador de sacado de lei fascinado requer de Vossa Excelência, na forma regimental, depois de ouvir todo o plenário, que seja oficiado ao luto prefeito municipal no sentido de que seja tomada as providências necessárias, objetivando o fornecimento de informações referente à limpeza dos terrenos baldios, localizados na rua Raimundo Ré Sobrinho, entre o número 31 e 81, no bairro Jardim Santa Clara, quais sejam. A Prefeitura Municipal tem conhecimento que os citados terrenos estão com mato alto e lixo espalhado. Em caso positivo, já procedeu na notificação aos proprietários para efetivação de limpeza? Em caso negativo, quanto pretende notificá-los? Caso não seja efetivada a limpeza deste terreno pelos proprietários, após a notificação, a possibilidade da administração dar ordem de serviço para a realização dessa limpeza e de posterior cobrança da devida taxa aos proprietários? Em caso afirmativo, qual é a data prevista para iniciar essas melhorias? Em caso negativo, a pergunta anterior, a Prefeitura Municipal ainda pretende fazer uma vistoria nesse terreno, bem como nos demais existentes no município, a fim de averiguar e eliminar possíveis focos de mosquito Aedes aegypti, transmissor de várias doenças. A administração tem feito vistorias e emitido notificação aos proprietários de terrenos com mato alto ou lixo em lixo. Em caso positivo, quantos foram emitidos no ano de 2020? Em caso negativo, por qual motivo não há fiscal que faça essa emissão, já que é de suma importância a limpeza geral dos terrenos, para que haja o controle dos insetos, pragas e animais peçonhentos. Sala de sessões, 30 de setembro de 2020, João Marcos de Araújo, vereador. Informo que o requerimento será encaminhado ao dia da presente sessão. Solicito ao senhor secretário a leitura do requerimento de urgência número 58, de autoria do vereador Alex. Requerimento número 58 de 2020 de urgência. Senhor Presidente, o vereador de sacado de lei, fascinado, requer de Vossa Excelência, na forma regimental, depois de ouvir todo o plenário, que seja oficiado ao ilustre prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas as providências necessárias, objetivando o fornecimento de informações referente à retirada de alimentos com prazo de validade vencido do prédio do CRAS.
centro de referência da assistência social de nossa cidade, quais sejam: existe ou existiam alimentos armazenados no local acima mencionado? Qual é o prazo de validade desses? Por qual o departamento da municipalidade é realizada a fiscalização da validade desses produtos? De que forma é realizada a distribuição desses alimentos? Está ocorrendo desperdício de produtos? Existe um prazo máximo para entrega dos mesmos? Estes produtos são utilizados para montagem e distribuição de cestas básicas? A Prefeitura Municipal tem conhecimento de produtos que venceram sem a devida utilização e ou distribuição? O que explica os vencimentos desses alimentos sem o seu devido aproveitamento? A Vigilância Sanitária fiscaliza o local e faz conferência das datas de validade dos produtos? Com que frequência a Vigilância Sanitária realiza visitas no local? Como é feito o acompanhamento do nutricionista junto aos alimentos e ao local onde ficam armazenados? Qual fim será dado a esses alimentos vencidos e quantos desses serão descartados? Qual o local que esses alimentos estão armazenados? Chegou ao conhecimento desse vereador que muitos alimentos armazenados no citado local encontram-se com prazo de validade vencido. Tal informação causou perplexidade a esse vereador, na medida em que inúmeros munícipes passam por necessidade e poderia ter feito o uso dos mesmos em sua alimentação, caso tivesse sido distribuído a contento. Dessa forma é que buscamos os esclarecimentos supracitados, visto que a função dos vereadores é fiscalizar e acompanhar o regulamento da administração pública. Sala Sessões 30 de setembro de 2020, Alex Moretini, vereador. Informo que o requerimento será encaminhado da ordem do dia da presente sessão. Solicita a leitura da indicação número 206, de autoria do vereador Palâncio. Indicação de número 206 de 2020. Senhor presidente, o vereador intencionado vem o devido respeito do acatamento à presente Vossa Excelência e querer, depois de cumpridas as formalidades contidas no regimento interno, decidir encaminhar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência. Solicito do novo chefe do Poder Executivo que, por intermédio do departamento competente, tome-se as providências necessárias, objetivando a construção de calçada na rua José Borges da Silva, no bairro Jardim Nova Cajuru, ligando o acesso Manuel Bento Nascimento. Sala Sessões, 30 de setembro de 2020, José Palão Sobrinho, vereador. Solicita a leitura da indicação número 207, de autoria dos vereadores Palâncio, João Marcos e Toninho. Indicação do número 207 de 2020. Os vereadores do Senado venham devido respeito ao tratamento, a honrosa presença de Vossa Excelência, e querer, depois de cumpridas as formalidades contidas no regimento interno, decidir encaminhar o seletivo senhor prefeito municipal no sentido de providências. Solicito ao novo chefe do Poder Executivo que, juntamente ao departamento competente, sejam adotadas as providências necessárias, objetivando uma operação tapa-buraco e ou recapeamento em todas as ruas que necessitam, em nosso município, em especial nas seguintes localidades. Primeiro, todas as vias públicas do bairro Cidade Jardim e Brasilinha. Segundo, Rua Rio de Janeiro, no Jardim Santa Maria Gorete. Terceiro, Rua Fabrícia Meireles Vieira e Santa Isabel, no bairro Jardim Três Marias. Sala Sessões, 30 de setembro de 2020, José Palão Sobrinho, João Marcos de Araújo, Antônio Geraldo da Silva. Solicita a leitura da indicação número 208, de autoria do vereador Wilson. Indicação de número 208 de 2020. O vereador no Senado vem o devido respeito e tratamento ao presente de Vossa Excelência e querer, depois de cumpridas as formalidades contidas no regimento interno, decidir encaminhar ao seletivo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência.
Solicito o novo chefe do Poder Executivo Municipal as providências necessárias, por intermédio do departamento competente, objetivando as providências necessárias, objetivando o prolongamento da rua Ribeirão Preto e a construção de uma passarela para interligar o bairro Jardim Monte Líbano ao bairro Jardim Maria Tereza, Piscina, nas proximidades das escolas Professor Lólia Ferreira Palma Reis. Sala Sessões, 30 de setembro de 2020, Wilson Alves Martins. Solicito a leitura da indicação número 209, de autoria dos vereadores João Marco, Wilson, Cassim e William. Indicação número 209 de 2020. Outros vereadores em Senado, vem o devido respeito e acatamento à honrosa presença de Vossa Excelência, requerem, depois de cumpridas as formalidades contidas no regimento interno, se encaminhar ao seletivo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência. Indica-se ao novo chefe do Poder Executivo Municipal que, por intermédio do departamento competente, envie de estudos quanto à possibilidade de instalação de redutores de velocidade de trânsito na rua Zé Carena, na altura dos números 30 e 130, no Jardim Bela Vista. Sala Sessões, 30 de setembro de 2020, João Marcos de Araújo, vereador, Wilson Alves Martins, vereador, Pedro Castro, vereador, William Jones Moreira, vereador. Solicito a leitura da indicação 214 e 215, de autoria do vereador Toninho. Desculpa. Solicito a leitura das indicações de números 210, 211, 212 e 213, de autoria do vereador João Marcos. Indicação número 210 de 2020. O vereador impressionado vem o devido respeito e o acatamento à honrosa presença de Vossa Excelência, requerer, depois de cumpridas as formalidades contidas no regimento interno, ter encaminhar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência. Solicito o novo chefe do Poder Executivo, juntamente ao departamento competente, para que se envie dos esforços objetivando que sejam fixadas placas onde é proibido jogar lixo e proibida passagem de pedestre em frente aos terrenos baldios existentes na rua Raimundo Ré Sobrinho, entre os números 31 e 31, do bairro Jardim Santa Clara. Sala Sessões, 30 de setembro de 2020, João Marcos de Araújo. Indicação número 211. O vereador impressionado, vem devido respeito ao acatamento à honrosa presença de Vossa Excelência, requerer, depois de cumpridas as formalidades contidas no regimento interno, cedinho encaminhar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências. Indica-se ao novo chefe do Poder Executivo que adote as providências necessárias no sentido de reivindicar que a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, realize manutenção e ou reparo nas malhas asfálticas e ou nas tubulações com maior rapidez e eficiência, quando for necessário. Sala Sessões, 30 de setembro de 2020, João Marcos de Araújo, vereador. Indicação número 212 de 2020. O vereador impressionado, vem devido respeito e acatamento à honrosa presença de Vossa Excelência, requerer, depois de cumpridas as formalidades contidas no regimento interno, se diga encaminhar ao seletivo senhor prefeito municipal a seguinte indicação, reiterando as diversas indicações dessa casa feitas ao longo de 6 anos, solicito do novo chefe do Poder Executivo que, por intermédio do departamento competente, determine as providências necessárias no intuito de se estudar a possibilidade, com plena anuência e a concordância dos conselhos municipais competentes, de se alterar o plano diretor, especificadamente que se dispõe no artigo 76 do parágrafo 1º do mencionado Codex, de forma que o bairro residencial Boca da Mata deixe de ser zona extremamente residencial zero e passe a ser caracterizado como zona mista, conforme descrito nos artigos 80 e 81 da lei. Sala Sessões, 30 de setembro de 2020, João Marcos de Araújo, vereador. Indicação número 313 de 2020. O vereador impressionado, vem o devido respeito e o acatamento à honrosa presença de Vossa Excelência, requerer, depois de cumpridas as formalidades contidas no regimento interno, se diga encaminhar ao seletivo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência. Solicito o novo chefe do Poder Executivo as providências necessárias objetivando que seja reparado ou melhorada a calha
de escoamento de águas pluviais, existente na margem lateral do prédio do SEMEC Central, zona rural, e que o lindeira de barrações existente na rua José Bonifácio, especialmente no barracão do Bentinho, Serralheiro, e que seja cimentado o cemitério também existente no local, devido à infiltração provocadas. Sala Sessões, 30 de setembro de 2020, João Marcos de Araújo. Solicita a leitura da indicação número 214-215, de autoria do vereador Toninho. Indicação número 214 de 2020. O vereador impressionado, vem devido respeito ao acatamento, à honrosa presença de Vossa Excelência, requerer, depois de cumpridas as formalidades contidas no regimento interno, pedir encaminhar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências. Solicito do novo chefe do Poder Executivo que, por intermédio do departamento competente, adote as providências necessárias no sentido de realizar melhorias na canaleta de escoamento de água da rua Castro Alves, no bairro Vila Vieira. Sala Sessões, 30 de setembro de 2020, Antônio Geraldo da Silva. Indicação número 215 de 2020. Ao vereador impressionado, vem devido respeito ao acatamento, a honrosa presença de Vossa Excelência, requerer, depois de cumpridas as formalidades contidas no regimento interno, se diga encaminhar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência. Solicito o novo chefe do Poder Executivo que, por intermédio do departamento competente, adote as providências necessárias, objetivando a colocação e instalação de cobertura de bancos na parte externa do posto de saúde do Dom Bosco. Sala Sessões, 30 de setembro de 2020, Antônio Geraldo. Solicita a leitura da indicação número 216, de autoria do vereador João Marcos. Indicação número 216 de 2020. O vereador fascinado, tem o devido respeito ao acatamento da presença de Vossa Excelência, requerer, depois de cumpridas as formalidades contidas no regimento interno, seja encaminhar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência, apresentando esta casa de lei o munícipe Wagner Donizete Pereira, visando o esclarecimento sobre a qualidade da água distribuída pela Sabesp, a saber, nos últimos 8 anos, constando que no período de seca mais prolongada, a área de capacitação de água já não é suficiente para abastecer a população de Cajuru. A Sabesp tem utilizando de alternativa de captar água do rio Cubatão, e neste momento 90% da água que abastece a cidade está sendo retirada do rio. Entretanto, o munícipe Wagner Donizete Pereira fez sérias informações quanto à qualidade dessa água, conforme o ofício de sua autoria. Sala Sessões, 30 de setembro de 2020, João Marcos de Araújo, vereador. As referidas indicações serão encaminhadas ao Executivo para as providências necessárias. Não havendo mais assunto a se tratar no expediente, a palavra está livre aos senhores vereadores. Senhor presidente, caros colegas, só para não deixar passar batida, eu queria sim complementar uma resposta de um requerimento, acho que, se não me engano, os meninos fez, João Marcos, sobre o negócio, aquele ocorrido que teve da ambulância. Não é 8 pessoas que cabem na ambulância. Realmente a ambulância é grande, mas não é 8 pessoas. A ambulância contém 2 macas, quer dizer, são 2 pacientes deitados. Quando tem só um paciente, o paciente pode sentar na maca, mas mesmo assim, não é certo o paciente sentar na maca. E do lado tem um banquinho, se é 2 macas, quer dizer, vai 2 acompanhantes. Tem um banco do lado que cabe 2 acompanhantes. Só para deixar contado que não é 8 pacientes que cabe. São 2, mais 2 são 4 pacientes e o motorista na frente. Poderia caber até 5 com uma outra pessoa junto com o motorista. Só isso que eu ia deixar. Senhor presidente, nobres colegas, senhores da casa, munícipes, boa noite. As respostas dos requerimentos, né, só comprovam a mentira que a atual administração vive.
né? Hoje, inclusive, teve a denúncia de... O nobre vereador já até comentou isso, né? No veículo da Prefeitura, da Saúde, sendo utilizado para levar funcionário particular para fazer ordenha em vaca, alguma coisa assim, né? E, então, é mentira atrás de mentira, eles fazem o que querem dentro da Prefeitura e a população que paga o pato, né? Em relação às cestas básicas também, lá em maio, acredito que foi em maio, que eu fiz o requerimento perguntando se as cestas básicas tinham sido distribuídas, né, porque ele recebeu 1.300 cestas básicas, e conferindo o período de validade do arroz, do feijão e de outros gêneros alimentícios que vem dentro daquela cesta, né, ela foi preparado em fevereiro e a validade era até julho. E a Prefeitura ela tinha por obrigação, já que ela recebeu aquilo para amenizar um problema sério no período da pandemia, ela deveria ter distribuído essas cestas, não ficar segurando, porque teve reclamação já há alguns dias de cestas aqui no Dom Bosco, né, já com os embutidos vencidos. Então, a população acaba nem percebendo se o arroz ou o feijão estava vencido, né, perceberam direto foi nos embutidos. Triste isso, uma falta de respeito com a população gigantesca, e é o retrato da atual administração. Uma pena, né? A população pagando mais uma vez pelo descaso, principalmente o mais humilde. Obrigado. Não havendo mais tempo regimental, peço aos senhores vereadores que a gente possa tocar direto. Dando início à ordem do dia, solicito ao novo secretário que faça a verificação de presença dos senhores vereadores. Alex Morettini, Presente. Antônio Geraldo da Silva, Fernando Jeremias da Costa, João Marcos de Araújo, Presente. José Carlos Coelho, José Palanço Sobrinho, Pedro Castro presente, Willa Jones Moreira, Wilson Alves Martins. Solicito ao senhor secretário a leitura do requerimento de número 57 de urgência. Requerimento de número 54 de urgência. Senhor presidente, 57, né? senhor presidente, o requerimento, como é de conhecimento de todos, solicito a dispensa da leitura. Sendo regimental o pedido do vereador, de acordo com o artigo 108 do regimento interno, submeta a prestação do plenário. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, se for contrário que se manifestem levantando a mão. O pedido da dispensa da leitura foi aprovado por unanimidade. Está em discussão a urgência do requerimento. Não havendo ninguém querendo discutir a urgência, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, se for contrário que se manifestem levantando a mão. A urgência foi aprovada por unanimidade. Está em discussão o requerimento. Não havendo ninguém querendo discuti-lo, o mesmo está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, se for contrário que se manifestem levantando a mão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário a leitura do requerimento número 58 de urgência. Requerimento número 58 de urgência. Senhor presidente, o requerimento, como é de conhecimento de todos, solicito a dispensa da leitura. Sendo regimental o pedido do vereador, de acordo com o artigo 108 do regimento interno, submeta a apreciação do plenário. Os vereadores que forem favoráveis permanecem em comissão, se for contrário que se manifestem levantando a mão. O pedido da dispensa da leitura foi aprovado por unanimidade. Está em discussão a urgência do requerimento. Não havendo ninguém querendo discutir a urgência, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecem em comissão, se for contrário que se manifestem levantando a mão. O pedido da urgência foi aprovado por unanimidade. Está em discussão o requerimento. Não havendo ninguém querendo discuti-lo, o mesmo está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam em comissão, se for contrário que se manifestem levantando a mão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nenhuma matéria a liberar na ordem do dia, passaremos a explicação pessoal, onde é facultado aos vereadores o uso da palavra. Nobres vereadores, assessores da casa, munícipes presentes, senhor presidente, nós estamos passando por um momento da pandemia em que
nós sofremos um massacre, né, de todos os meios de comunicação a respeito dos procedimentos adequados para que pudesse conter o avanço do Covid-19. E observamos que no nosso município, num determinado momento, realmente houve uma preocupação muito grande da população de adotar procedimentos e preocupados de não se movimentar nas áreas públicas, de poder ter os procedimentos adequados, né, com relação à higiene, ao uso de máscara. E a gente vem observando que não só no nosso município, mas em todo o estado e no geral, não se está mais observando que a população perdeu o medo, né? A população já acha que o vírus é uma pulguinha passageira aqui, uma picadinha, vai coçar um pouco e vai passar. De fato, a incidência de mortes, se nós observarmos do total de contaminações, a gente pode considerar até pequeno, graças ao fato de termos, pela medicina, encontrado talvez a forma mais adequada de combater o Covid, né, a partir do momento que a pessoa o contrai. Que muitas vezes a pessoa em bom estado de saúde dispensa até a sua internação e fica em tratamento na sua casa, num isolamento. Mas eu acho que essa preocupação, ela tem que estar presente todos os dias, que o vírus está aí, né? Eu não sei se ele está achando que o calor está muito alto aqui e ele está diminuindo um pouco a sua frequência, mas nós temos observado nos meios de comunicação que os países que haviam controlado e atingido um nível de equilíbrio satisfatório e fez a abertura da economia, dos contatos sociais, da dispensa até da máscara, abriu todos os processos de proteção, de isolamento, e a população foi para a rua. E nós estamos observando hoje, e eu ouvi notícia há pouco antes de vir para a Câmara, que na Inglaterra, em Londres, já vai o presidente decretar um novo lockdown. Vai voltar a fechar tudo, vai limitar, né, assim como na França, assim como a Itália, que hoje parece estar mais equilibrada, mais controlada, e os demais países que voltou a onda novamente, né? Então, eu acho que não podemos nos descuidar. É claro que não podemos ficar aterrorizados, né, de ficarmos, este medo que prepondera em todos os lugares com as pessoas e que atormenta muita gente, que fica confinada de tal forma que começa a entrar em depressão. Eu conheço muitas pessoas do nosso município que estão deprimidas, né? E com muito medo do vírus. Então chega um exagero que as pessoas começam a ficar doentes, não pelo vírus, mas por outras causas. Então, presidente, eu acho que devemos alertar, e acho que a campanha deve continuar, acho que o prefeito deve manter essa divulgação, a Câmara deve manifestar talvez a nossa preocupação com
com esta flexibilização espontânea da população que perdeu o medo, né? E conversando com o vereador Cassinho, ele me disse, antes da sessão, que a gente tem tido a ocorrência de 5, 4, 6 infectados todos os dias. Se você colocar isso em 30 dias, a ocorrência é alta, né? Não está ocupando a internação no hospital, né? Não está indo para os respiradores e tudo mais, mas o vírus está rodando. E nós temos observado que todo fim de semana é uma festança. E continuamos numa festança muito grande, assim como, né, a gente vê os finais de semana nas grandes capitais, em shopping, Ribeirão Preto e tudo mais, o povo perdeu o medo. Infelizmente, eu acho que nós vamos ter que conviver com tudo isso ainda com mais um tempo maior, e acho que corremos sério risco de voltar a agravar novamente a velocidade da contaminação. Obrigado, presidente. Gostaria de pedir ao novo vice para mim usar palavras. Boa noite a todos, senhores vereadores, servidores dessa casa, munícipes. Venho aqui somente para desejar a todos aqui que são candidatos, né? O Alex aí, candidato a prefeito, e os demais aí que vão concorrer às eleições, desejar boa sorte, viu? Todos tenham uma boa sorte na campanha, uma campanha legal, limpa, que faça seus trabalhos aí, para poder, né, ter o êxito que todo mundo espera aí. E se algum aqui eleito, que faça o bem para o município. Desejo a todos vocês, de coração, uma boa sorte. Viu? Informo que a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 15 de outubro de 2020 e agradeço a presença de todos e nada mais havendo se tratar, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.